Agora foi. Uma excelente e abençoada noite a todos nós, encarnados e desencarnados. Com muita alegria, nossos corações, vamos mais uma vez adentrarmos a esse evangelho de amor e de luz, que tanto nos esclarece, nos concede oportunidades inúmeras, oportunidades benditas, para que a gente possa verdadeiramente encontrar a tão almejada felicidade, E a gente sabe que, à medida que a gente auxilia o outro, nós somos auxiliados. À medida que a gente ama, nós somos amados. Por isso, a importância de nós fazermos sempre a nossa parte. Lembrando da importância da gratidão, de sermos gratos por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos, pelas mãos misericordiosas de um Pai que nos ama incondicionalmente, que assume a nossa paternidade, que não nos deixa órfãos, nunca e jamais deixará, E que dentre tantas e tantas bênçãos, vai nos conceder o privilégio, a oportunidade de recomeçar, a bênção do recomeço, Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin, rogando desde já em prol do lar dos nossos amigos, nossa família espiritual. Se nós somos filhos de um mesmo Pai, consequentemente nós somos todos o quê? Irmãos. Então esses que se encontram nos lares à distância, mas juntos pelo pensamento, por esta energia, por essa atmosfera de paz, de serenidade, depois de um tratamento de reiki, com essa serenidade, com essa paz que nos remete, nós só podemos dizer uma palavra: gratidão, Então que todos eles recebam também desse banquete de luz que ora nos é ofertado. Então, quando nós falamos sobre a bênção do recomeço, nós estamos dizendo sobre o capítulo 4, que vai nos dizer: ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo, Que é exatamente uma frase, quando Jesus encontra com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, Então precisava encontrar com Jesus à noite, porque tinha medo de ser visto pelos outros religiosos, Pelos outros judeus. E aí, quando ele vai encontrar Jesus, durante a conversa, Jesus vai dizer a ele que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, E aí Nicodemos fica um pouco indignado, mas, Senhor, como é que um homem adulto vai voltar para o ventre da sua mãe? Como é que vai nascer de novo? Já nasceu uma vez, vai voltar para o útero da mãe e nascer de novo? Tem jeito? Um homem adulto? Não. E aí Jesus vai dizer o seguinte, que, o que é carne, o que é espírito, é espírito. Jesus estava querendo dizer o seguinte, que a água, e o corpo, vai dizer a nós que existe o corpo físico, mas existe o quê? Uma alma, um espírito, não é assim? Nós somos um espírito habitando temporariamente o quê? Um corpo físico. Tem como nós evoluirmos, nós voltarmos através da bênção do recomeço, sem as mães? Claro que precisa dos pais, do pai, Mas, em função do mês de maio ser um mês simbólico, porque Dia das Mães é o quê? Todos os dias, não é? Não é assim? Porque ela, Shaolin, mas a minha mãe, nossa, ninguém merece, ela é difícil, ela é custosa, ela tem defeito demais, é chata, ninguém merece. Como que é? E quem não tem mais, A parte bonita é que vai ter novamente, de acordo com a fé, necessidade e o merecimento.
Mas não importa se seja chata, qualquer coisa, quantos defeitos tiver. Nós devemos, segundo o Evangelho, termos gratidão de acolher, né, o pai e a mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, nos convida Jesus. Então, se nós precisamos honrar a mãe, o pai, não importa quantos defeitos ela pode ter, nós teremos que sermos eternamente gratos. Porque ela nos deu o quê? O maior tesouro que nós todos podemos e temos hoje, a vida. Então não basta nós colocarmos no quartinho do fundo, né, menosprezar, deixar lá porque já está idoso. Ah, Charlie, eu perco a paciência, porque ela já está andando tão devagar, e eu nessa pressa, tem hora que eu quase chego a puxar ela. A pergunta é a seguinte: nossa mãe nos arrastava pela mão? Não. Segurava amorosamente, nos ensinando, né, passo a passo. Ah, Shaolin, mas ela está doente, dá trabalho demais. Eu preciso ficar 24 horas por conta, tem dia. Eu já não suporto mais. Nossa mãe não suportava à beira, né, na cabeceira do nosso berço. Eram noites velando por nós, cuidando, alimentando, né? Então nós precisamos dar essa importância, esse carinho que elas merecem. Quando nós lemos aqui no item 18, que quem acredita que a reencarnação e a desencarnação rompe laços de família, ou seja, pela reencarnação e pela desencarnação, se eu desencarnar hoje, muitos de nós temos medo. Não vou ver mais meus entes queridos, não é isso? E aí o item 18 vai nos esclarecer de forma belíssima que a reencarnação e que a desencarnação não vai romper esses laços. Pelo contrário, nós vamos estar mais unidos. Por quê, Shaolin? Unidos o que rompe relacionamentos que não estão vinculados por elos espirituais, por elos de amor. Porque muitas vezes nós temos relacionamentos, laços constituídos, mas por interesses não físicos, de ordem de dinheiro, de bens, interesse no corpo físico, sexo. Isso vai manter no plano espiritual? Não, porque não tem elo, não tem, né, vínculo espiritual. Diferentemente, quando nós estamos ligados por elos espirituais, nada disso se rompe. Quando nós reencarnamos, do lado de lá nós temos inúmeros, centenas e milhares de entes queridos, espíritos que nós vinculamos através da nossa trajetória, das nossas vivências, nós somos nos vinculando uns com os outros, não é assim? Quando nós reencarnamos, vem todo mundo que está do lado de lá, reencarna todo mundo? Então, não, ficam entes queridos nossos do lado de lá. E do lado de cá nós também temos entes queridos, não temos? E quando nós reencarnamos, nós deixamos nossos entes queridos de lá com os corações sofridos, não? Pela ausência da saudade, com os corações muitas vezes assim dilacerados pela dor da ausência. Nós aqui chegamos e nós vamos voltar, não vamos? E quando a gente voltamos, nós vamos voltar o ônibus panorâmico, vai todo mundo no ônibus só? É assim? Vamos montar todo mundo no ônibus, monta 45 aqui. Leva essa família, essa renca de gente. É assim que funciona? Vai um, depois vai o outro. Quem está do lado de cá, sofre, não sofre? Mas os que estão do lado de lá ficam o quê? Felizes pelo regresso daquele que amamos de volta à pátria espiritual. E a parte bonita, maravilhosa dessa doutrina tão esclarecedora é que
Quando nós reencarnamos, nós todos recebemos um livro. E esse livro ele tem a quantidade exata de páginas para que nós possamos reescrever, contar uma nova história, vivenciarmos outras experiências no propósito de aprendermos a amar. É o objetivo principal de nós regressarmos a esse ou aquele planeta material físico. Só que no final desse livro não existe a palavra fim, ou quando termina o filme é the end, né, Ana Cláudia? Não existe fim, existe sim reticências, porque aquele livro vai continuar, não é assim? A nossa história vai ser sequenciada, aonde a gente volta para... vem aqui para pagar, a gente ouve isso muito na doutrina espírita, dentro do movimento espírita. A gente reencarna que a gente tem que pagar, não é? Isso é pesado. Misericórdia, eu tenho que pagar para Ana Cláudia. Quanto será que eu não devo para essa criatura? Né? Será que eu dou conta de pagar tudo? Não precisa ser numa existência só. Eu prefiro e gosto mais do termo reorganizar aquilo que nós desorganizamos. Né? E aí Jesus vai dizer a nós que ninguém pode voltar se não nascer de novo. E quando a gente fala da oportunidade bendita, da bênção do recomeço, de uma mãe, nós já ouvimos e nós vamos ouvir novamente. Não consta em nenhum dos evangelhos o que aconteceu com Judas depois do suicídio, quando ele entrega Jesus por algumas moedas de pequeno valor. Mas através das mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo amor de quem? Maria. Maria é a protagonista, vamos dizer assim. Mas Maria Dolores, que vai ditar para o Chico o que aconteceu com Judas Iscariotes depois do suicídio. É um livro muito pequeno, né, psicografado pelo Chico, que a gente vai ver o que aconteceu. Alguém aqui conhece Elizabeth Lacerda? Muitos? Elizabeth Lacerda pegou a mensagem que o Chico recebe e ela transcreveu no formato de música. E ficou belíssima. E nós vamos saber agora sobre a bênção do recomeço, sobre o que é amor de mãe, sobre... Vamos prestar atenção na letra, o quanto de bênção nós recebemos. E na mensagem a gente vai ver o quanto de misericórdia existe depois que nós desencarnamos, não importa em que condição. Nós vamos ver na música, na mensagem, o quanto de misericórdia existe, o tamanho do perdão das ofensas a cada um de nós, o quanto nós podemos exercer tudo isso, e sobretudo, a bênção do recomeço. E a música chama, a mensagem chama Retrato de Mãe. Elizabeth coloca o nome da música como Judas e Maria. Judas triste e solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, e culpa, meu remorso, alegria. No meio da noite escura, escuta a voz da dor. Meu filho, por que chora? A rosa se sou o Judas traidor. Até
nosso Senhor, deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não aguento por faça oração. Meu filho, sei também que te preocupa. O Deus, venho como toda noite, resgatar o filho, sofrendo com paciência, dança, tesão. E assim que assim sabes tão bom, respeite a imagem. Não sabes eu conheço a tua história, pra te dizer conforto de consolação, de Jesus, sou mãe, de Jesus, sou mãe. Belíssimo, não? Aí a gente percebe o quanto de amor Maria Santíssima, na condição, né, de mãe amorosa, vai nos mostrar. Imaginemos nós o quantos, vários, inúmeros espíritos de escola, na condição de missionários, que estiveram entre nós e muitos outros que ainda virão, que nos ensinam o amor na íntegra, a caridade, o sentimento de amor ao próximo, de abdicar de si mesmo, de doar para o outro, através do amor, mas o amor imortal. Quando nós fazíamos o Evangelho no Lar, hoje, agora à noite, às 18h30, né, Ana Cláudia? O Chico vai nos dizer que quando não é necessário
o mal, pagar com o mal, quando o bem chega primeiro. Tem um ditado que eu gosto muito no movimento espírita que diz assim: para as criaturas imperfeitas, bastam as suas próprias imperfeições. Nós não precisamos julgar o outro. Não nos cabe condenar quem quer que seja, a não ser a nossa própria consciência. Mas não é uma condenação para que nós sejamos e fiquemos ainda piores. Não. Judas não se achava digno desse amor de mãe, não é assim? No entanto, ela diz o quê? Vem, dá-me tua mão. Vamos recomeçar. Começar de novo, através da bênção da reencarnação. Nós vamos dizer e lembrar da mãe de André Luiz. Quando André Luiz, o pai do André Luiz, ele foi bígamo, ele teve 2 mulheres na existência. Com a mãe de André Luiz, na condição de pai de André Luiz. O André Luiz pergunta para a mãe como era o estado, como o pai estava. A mãe diz assim: ah, meu filho, seu pai ainda continuou num estado de muito sofrimento com aquelas 2 mulheres. Só, meu filho, que muito em breve eu vou reencarnar. E eu trarei por amor, para tentar ensinar o amor, eu trarei novamente como esposo o seu pai e as 2 mulheres como filhas. Eis a bênção do recomeço. Quando nós temos inúmeras oportunidades de nos transformarmos, quando nós vemos esses espíritos nos ensinar com tanta maestria, acha-lhe não consigo, exercita. A nossa transformação moral, a reforma íntima vai requerer muito de cada um de nós. E essa doutrina de amor, ela nos conforta o coração. Quando uma mãe tem um filho que se suicidou, não se desespere, seu filho vive. Seu filho pode já estar sendo acolhido, resgatado, como mostra no livro Memórias de um Suicida, quando os servos de Maria Santíssima vai até aqueles vales e vai de encontro. Então os nossos filhos vivem, as nossas mães, nossos pais estão vivos quanto nós mesmos. Uns chegam mais rápido, outros menos rápido, não é? Mas a misericórdia divina vai nos dar a oportunidade do recomeço, né? E aí a gente vai ver o quanto espíritos nos ensinam quanto a essa bênção do recomeço. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, vai trazer para nós a reencarnação de Segismundo. Narra, chama a reencarnação o capítulo. Leiam, mas leiam o livro se vocês puderem. Vai mostrar todo o planejamento reencarnatório de Segismundo. No livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, o livro narra 5 desencarnes diferentes. Cada espírito desencarna num grau de esclarecimento, de evolução, de aprendizado, de apego às coisas da matéria, de ignorância, de revolta, de ódio, de rancor, com desejo de vingança. Espíritos distintos. Nenhum desencarne, segundo o livro, é do mesmo jeito. Ninguém passa pelo mesmo processo que o outro. E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver a desencarnação de quem? De Dimas. Entre no YouTube, coloca lá assim, desencarnação de Dimas. Tem um videozinho, tem vídeo que está com 3 minutos, tem vídeo que está com 5 minutos, tem vídeo que está com 8 minutos. Assistam, vai valer cada milésimo de segundo. Por que, Shaolin? Porque vai mostrar como acontece quando os espíritos vêm para cortar os liames, que é o que vai desprender o corpo físico, o espírito do corpo físico. E é belíssimo. E a gente vai ver na imagem, mostra
a espiritualidade tendo trabalho, porque existe um ente querido ali, apegado no moribundo, com energias deletérias, e as imagens mostram nitidamente que daquela esposa saíam miasmas que conectavam no doente. E aí eu não vou dar mais spoiler, né, Ana Cláudia? Então fica para tarefa de casa, né? Chama A Desencarnação de Dimas. Anotam aí, a Ana Cláudia vai postar no grupo, o pessoal de casa, né? Também vai valer muito a pena. Mas leiam também o livro. E quando a gente vai dizer de reencarnação, o avô de André Luiz, o André Luiz está vindo aqui para a Terra, numa missão, numa assistência fraternal. Quando eles encontram no plano espiritual, uma zona umbralina, alguns velhinhos ali, e aqueles velhinhos estavam num grau de sofrimento. Quando eles observam, tem um senhorzinho, um velhinho, como diz aqui em Minas, né? Como chama? Não é vozinho, nem senhorzinho. Véizinho. É véizinho? Quando eu fui lá para Santo Antônio do Monte, lá eles falavam muito isso, véizinho. O André Luiz reconhece que aquele velhinho que está ali, ele está segurando lama, segurando a lama nos braços, imaginando que aquela lama era dinheiro. O André Luiz reconhece o avô. No primeiro momento, o mentor do André Luiz pede para ele não se identificar. E aí vai ser narrado depois pelo próprio avô, no momento que a irmã bastarda, né, hoje a gente chama de irmão do coração, a gente chama, né, filho do coração, né, adotivo, era bastardo. Olha a evolução. O pai e a mãe do avô de André Luiz desencarna, muito rico, ele queria todo o dinheiro para ele, a herança, coloca a irmã bastarda, né, expulsa sem nada, ela vai mendigar e depois até arrumar um trabalho numa casa de família. Passa todo tipo de provação, de situação difícil, de dor e de sofrimento. Quando ali naquele momento a espiritualidade decide que o melhor para ele é uma reencarnação compulsória. Shaolin, o que é isso? Nós participamos do planejamento reencarnatório. Vai estudar, vai ver o que a gente precisa, a gente estuda corpo físico, vai precisar ter doença física, mental, com quem a gente vai reencarnar, né? Qual é o propósito da atual reencarnação. Mas tem uma reencarnação que quando o espírito fica muito teimoso, como a gente diz aqui, né? Não é assim? A gente fica muito teimoso, eu não vou dar birra, esperneia. Chega um momento, o que acontece? Ou você vai, Shaolin, ou você vai. E aí com o avô do André Luiz acontece isso. Só que ele precisava do quê? De uma mãe, de um útero, não? Para aceitar ele como... Para a gente reencarnar, precisa ter um aceite. A mãe precisa aceitar. Filho não cai na cabeça de mãe, né? E aí eles vão fazer todo um processo de encontro. Como que acontecem esses encontros? Se o avô está desencarnado e a mãe que vai precisar receber ele está encarnada, durante o sono, é um momento de maior liberdade do espírito. O espírito encarnado continua ligado por um cordão fluídico ou fio de prata, não é assim? Então eles fazem em espiritualidade alguns encontros quando o espírito encarnado desprende e aí faz aqueles encontros. Eles estão tentando que a irmã bastarda receba o avô de André Luiz como filho. E aí no início ela reluta contra, até chegar um momento que inclusive eles ajudam, auxiliam que o casamento dela dê certo, e aí ela aceita receber pelo processo da bênção do recomeço e a bênção do esquecimento, receber ele como filho. Mas se não fosse a bênção do recomeço, será que ali, quando ele chorasse ali naquele momento, quando o espírito só está, segundo o livro dos espíritos, o espírito só está realmente reencarnado quando o espírito nasce e sorve e absorve do primeiro aspirar de oxigênio. Ali o espírito está reencarnado.
Será que naquele momento a irmã bastarda ia embalar ele nos seus braços? Se ela soubesse quem era aquela criatura, talvez ela expulsava daquele tamanho mesmo, né? Então a bênção do recomeço. E a gente vai ver o quantos de bênção de recomeço nós temos, né? E a gente vai encerrar. Vamos só explicar ressurreição e reencarnação. Ressurreição é voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser impossível. Jesus nos disse: ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo. O que é carne, é carne, o que é espírito, é espírito. Nós morremos. Quem acredita em ressurreição vai enterrar o corpo vai entrar em estado de petrifação, mas a gente acredita que aquele corpo vai voltar, aquele espírito, aquela alma. Tem como voltar naquele mesmo corpo? Não. A ciência, segundo o Evangelho, mostra que é humanamente impossível. Mas reencarnação é a volta do espírito à vida do corpo, mas em outro corpo. Não é assim? Olha a bênção do recomeço. Olha o quanto de gratidão nós temos que ter por esse corpo físico que nos permite, né, reiniciar a nossa nova história. A reencarnação está presente na cultura dos povos antigos, nos livros sagrados, no Antigo Testamento, sendo confirmado pelos profetas, por Jesus e pelo Espiritismo, né? Muita gente diz assim, né? Ah, mas não consta reencarnação na Bíblia. Como não? Consta no Antigo Testamento, reencarnação é lei, uma das leis divinas. Os judeus acreditavam, né, na ressurreição, sabia que podia reviver, mas não sabia como podia acontecer isso. O que acontece com Nicodemos, né? Porém, tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Como isso podia acontecer? É o que Nicodemos pergunta para Jesus. Chamavam ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. Só muda o nome, certo? Consta no Antigo Testamento, em Jó, capítulo 14, versículo 10 e 14. Ah, mas não consta na Bíblia? Consta. Desde o Antigo Testamento até a revelação da doutrina dos Espíritos. Lá consta o quê? Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. No Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Pergunta Jesus aos discípulos: quem dizem que eu sou? O que estão falando? Né? Quem é eu? Quem sou eu? Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Elias foi o profeta que mais prodigalizou prodígios, que mais fez, né, milagres, que trazia conforto para aquele povo ainda em sofrimento. E eles aguardavam, o povo judeu, a volta de Elias, mas aguardava Elias o quê? Ressuscitado, e não reencarnado. Pergunta aos discípulos a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Jesus lhes respondeu: eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque Elias era João Batista reencarnado e não ressuscitado. Então, João Batista era Elias reencarnado, ou seja, Elias reencarnou em outro corpo. Por isso que Jesus diz o quê? Elias já voltou, porém não o reconheceram. Porque eles estavam aguardando Elias voltar, que jeito? Com o mesmo corpo físico, com a mesma fisionomia, né? No Novo Testamento, o diálogo que nós já falamos com Nicodemos, e a gente vai fazer uma pergunta para nós, né? Dentro de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos utilizar
novamente o livro Minutos com o Chico. E nós vamos voltar para os nossos lares com um ponto de interrogação gigantesco na nossa própria consciência. Primeiramente, claro, eu, Shaolin. Quando eu falo, ouvidos primeiros que ouvem de quem? É meu, né? E aí o próprio Chico vai dizer a nós uma pergunta desse tamanhozinho. Como está a sua mala? A minha mala. A mala do chão, não é assim? A mala da Lília. A mala dos nossos irmãos que estão em casa. Como está a sua mala? Chico vai dizer, é fumo, gente. É fumo em cima de fumo. Né? Tem esse livro aqui, que eu gosto muito, chama Pão Nosso, né? Dentro do movimento espírita, tem muitos que dizem que esse livro chama Pau Nosso. Pau é muita paulada na cabeça. E espírito de luz não passa e não vai passar a mão na cabeça de nenhum de nós. Né? Conhecedor que são da nossa imperfeição, vai nos oferecer a bênção do recomeço, mas deixando a cada um de nós a bênção do livre-arbítrio, de fazer aquilo que nós achamos que é o melhor a cada um de nós. Chico diz assim, às vezes a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar, porém, com a aquisição de valores espirituais, o mesmo que saiu no Evangelho. Depois, quando desencarna, fica aí agarrada com as coisas da matéria, né? Fica dando trabalho, continua em casa, almoçando, jantando, né? E aí precisa cair a ficha. Em uma de suas conversas com os amigos, Chico Xavier costumava dizer que prestem atenção nisso, a cada 10 pessoas que partem para a vida no além, em média, 7 delas permanecem presas aos interesses materiais que tinham quando ligadas ao corpo físico. De 10, 7. Onde nós estamos? Né? Nos 3 ou nos 7? Como é que está a nossa mala? Por isso os médiums costumam identificar a presença de muitos espíritos ainda presos aos valores materiais que cultivaram quase que com exclusividade enquanto permaneceram na experiência terrena. O ensinamento deixado pelo médium Chico Xavier, fruto de sua elevada percepção da realidade astral, permite-nos concluir que a grande maioria de nós parte desse mundo mendigo de valores espirituais. Cultivamos na breve jornada terrena bens que em nada nos servirão quando de regresso à pátria espiritual. Riqueza material não significa riqueza espiritual. Imaginemos um viajor que sabe da necessidade de um dia regressar ao seu país de origem. Em sua pátria faz muito frio e ele está em viagem a um país tropical, quente. Enquanto estagia no estrangeiro, pouco ou nenhuma importância dá para adquirir roupas de inverno. Chega o dia, porém, em que ele deve fazer a viagem de volta e quando desembarca no clima gélido de seu país, abre as malas e se surpreende ao constatar que não tem nenhum agasalho. Sua bagagem está cheia de roupas de praia, de chinelo e de protetor solar. Assim também se passa conosco. Somos espíritos em breve viagem de aprendizado pelo planeta Terra. Um dia, Chico Xavier fecha para nós, um dia voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Não viveremos lá com os valores materiais que são cultuados aqui. Dinheiro, prestígio, fama, poder e beleza física não são moedas utilizadas no mundo espiritual. Hoje, mais do que nunca, nós estamos sim sendo movidos, empurrados por uma sociedade que dita como nós temos que ser, com o corpo físico. E eu digo nesse momento que a todos nós
corpo físico bem definido, malhado, sarado, também vai ser levado de volta. A uma jazida, a um túmulo, aonde esse mesmo corpo que nós temos que ter gratidão irá entrar em decomposição. E aí Chico encerra com uma frase para nós levarmos para casa, não esquecendo de lembrarmos da desencarnação de Dimas. Ele diz assim: vale a pena refletir nesses minutos com Chico Xavier e dar uma espiada nos bens que temos em nossa mala, para não espiarmos mais tarde com o remorso da mala vazia de amor e de serviço ao próximo. Que possamos retornar aos nossos lares, melhor do que aqui, quando nós adentremos, no firme propósito de lembrarmos sempre o quanto nós podemos, se assim quisermos, porque nos é dado a bênção do recomeço, através da frase: o amor vence e sempre vencerá. Gratidão, gratidão, gratidão.